Olá, começa agora o Estilo e Saúde, seu espaço para discutir qualidade de vida. No período que antecede a Páscoa, eles estão em todos os lugares. No supermercado, nas lojas, até em farmácias. Sem falar das imagens frequentes na televisão. Estou falando dos ovos de Páscoa. E será que é possível atravessar esta época do ano de uma forma equilibrada, sem exageros e principalmente sem alguns quilos a mais? Dá sim, desde que se faça as escolhas certas. E quem nos ensina quais são as opções mais saudáveis e menos calóricas para a Páscoa é a nutricionista Roseli Rossi. Ela nos explica a diferença entre os tipos de ovos e mostra o que é moderação, se a palavra é chocolate. Bom, e chocolate é quase uma unanimidade. Ele já foi vilão, mas pesquisas recentes mostram que ele pode fazer bem à saúde. É claro, desde que não se coma um ovo de Páscoa inteiro, né? Um vilão quase irresistível. Por ser um doce, acho que a textura, eu acho que é tudo, né? O chocolate envolve. Cacau, gordura, açúcar e cautela no preparo. Doce mistura, combinação bombástica. 100 gramas de chocolate chega a ter 550 calorias, o equivalente a uma refeição inteira. Um bom prato, constituído por aproximadamente 9, 10 colheres de arroz, uma concha de feijão, um pedaço médio de carne, ou frango, ou peixe, enfim, alguma hortaliça refogada e um copo de suco de frutas. Não se perde 3 pequenos pedaços de chocolate com menos de 1h30 de corrida. Aumento no peso, nas taxas de colesterol, problemas de pele. Esses são apenas alguns dos malefícios atribuídos ao chocolate. Estudos feitos por universidades americanas mostram que não é bem assim. Se forem consumidos com moderação, alguns tipos de chocolate, como os amargos, por exemplo, fazem bem à saúde. Além do paladar agradável e da sensação de bem-estar, o chocolate, quem diria, pode reduzir inclusive os riscos de doenças cardiovasculares. Rico em vitaminas, sais minerais e óleo, o chocolate feito com cacau puro tem alto teor de flavonoides, antioxidantes que melhoram o funcionamento das artérias, o que ajuda a prevenir doenças do coração. Eu acho ótimo, já tinha ouvido falar disso aí, mas o problema é que ainda precisa arrumar um chocolate que não engorda, né? As pesquisas sobre o assunto ainda estão em andamento, mas os cientistas já sabem que, de alguma maneira, o chocolate aumenta o nível de serotonina, um hormônio responsável pela sensação de bem-estar. Alegria, felicidade, sintonia, enfim, sensações agradáveis ao indivíduo. Uma outra substância, a feniletilamina, o chamado hormônio da paixão, também aumenta com o consumo de chocolate. O delicioso vilão pode até causar um desajuste na balança, mas que traz algum alento ao coração, para os pesquisadores já não resta dúvidas. Doutora Roseli, bem-vinda ao Estilo e Saúde. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E por falar em sensação, esse estúdio aqui eu preciso falar, gente, tá uma coisa, tá uma tentação, né? Porque o cheiro de chocolate, a gente assiste essas imagens e sente esse cheiro, né, doutora? Já causa esse bem-estar todo, né? Já está no ar, né? Nossa, já estou na Páscoa. Antes mesmo de saborear, né? Verdade. Então o chocolate, ele traz muito isso, esse bem-estar, essa sensação realmente relaxante, diminuindo todo esse grau de ansiedade que toda essa vida contemporânea nos traz. Então, realmente, o chocolate é um alimento saudável, gostoso, prazeroso, mas, como você bem disse no início, tem que ser consumido com moderação. Desde que tenha juízo, né? Exato, equilíbrio, né? Doutora Roseli, das pesquisas, eu já fiz diversas matérias sobre chocolate e vira e mexe, uma pesquisa fala que ele é bom, outra pesquisa fala que ele é ruim. Uma descobre uma coisa, afinal, o que a ciência já sabe sobre o chocolate? Quais são as substâncias benéficas para o organismo e, além das calorias, para quem ele pode fazer mal, o chocolate? Então, realmente as pesquisas vêm demonstrando os benefícios do chocolate desde que seja consumido com moderação, né? Então, o que se orienta é ao redor de 30 gramas ao dia de chocolate. O que são 30 gramas? Uma barrinha pequena de chocolate, 2 bombons, vamos dizer assim, tá, mais ou menos dentro dessa média, né, de peso.
E realmente todas essas pesquisas demonstram que pela composição do chocolate, ele traz realmente esses flavorizantes, esses flavonoides que a gente chama, que são substâncias antioxidantes, né, que vão realmente agir de que forma no nosso organismo? Diminuindo o impacto nocivo dos radicais livres, que são causados pelo aumento do estresse, né, dessa correria o dia todo, é agrotóxico, quer dizer, tem N fatores que aumentam a produção desses radicais livres. E essas substâncias presentes no chocolate, ou melhor, no cacau, né, mais precisamente, é que vão neutralizar, então diminuindo o risco de ter danificação a nível de células. Né? A reportagem falou rapidamente, a senhora falou agora, o cacau é que tem essas substâncias, né? Além do cacau, o que vem no chocolate? Além do cacau, a gente tem a manteiga de cacau e tem a sacarose, que é o açúcar do cacau. Basicamente, o chocolate é composto por esses 3 componentes. Na verdade, entre açúcar e entre gordura, a gente pode ter uma média de 50% a 60% que fica mais ou menos dentro dessa proporção. O que é ruim, na verdade, é a quantidade dessa gordura representada pelas gorduras saturadas. Tá. Né? Então, as gorduras saturadas, né, para quem não sabe, são as gorduras mais nocivas. As chamadas gorduras ruins, que começam a alterar, aumentando as placas, né, de gordura nas artérias, prejudicando a circulação e aumentando o risco de doença cardiovascular. Então, por isso, quanto mais eu consumir um chocolate com maior teor de cacau e menos teor de gordura, eu vou estar consumindo um chocolate de melhor qualidade. E dá para saber isso pelo rótulo, por exemplo? Sim, com certeza. O que a gente tem que procurar lá, doutora? No rótulo, a gente tem que considerar que o chocolate tenha sempre acima de 70% de cacau. Porque quanto mais teor de cacau ele tiver, mais flavonoides ele vai ter, menos gordura ele vai ter e, consequentemente, maior benefício à nossa saúde. Que fora essa questão de diminuir radicais livres, de combater o envelhecimento das células, ele tem também uma melhora na nossa circulação como um todo. Por quê? Porque ele dá mais elasticidade nos vasos. Os flavonoides têm essa função. Então ele deixa os vasos mais elásticos, eles não ficam rígidos. Porque com o passar do tempo, com o próprio processo de envelhecimento, a rigidez dos vasos é que são complicados e nocivas para ter os acidentes cardiovasculares, né, os derrames. Então, os flavonoides, eles agem no sentido contrário a isso, melhorando toda a nossa circulação, principalmente, e dando maior elasticidade nos vasos. A senhora falou de 30 gramas, né? Quer dizer, uma barra pequena ou 2 bombons diários seria a medida recomendada aí para o consumo. Exatamente. Isso já está confirmado, como, por exemplo, já se sabe que o vinho, também em doses moderadas, claro, 1 taça, no máximo 2 por dia, faz bem para o coração. É a mesma relação, doutora? Exatamente, porque no vinho você também encontra os flavonoides. Coincidentemente, a gente pode considerar o vinho também hoje dentro de um alimento funcional, né? Por ele ter esses componentes, esses flavonoides, que estão presentes, na verdade, na casca da uva e na uva da qual é a matéria-prima para fazer o vinho, e aí presente no chocolate também, os flavonoides em menor quantidade, mas também presentes. E também a gente não pode esquecer de todo esse bem-estar que o chocolate proporciona. Isso é inegável, a palavra já é gostosa de pronunciar, não é? Chocolate. E já dá um prazer pra gente falar o chocolate, né? E quando a gente fala de mulher, então não tem jeito, porque tem uma época do mês, Natal da TPM, a gente não resiste, né? E aí ele acaba sendo viciante até por esse bem-estar. Quem hoje não precisa diminuir esses graus de ansiedade? Quem hoje, né, não fica estressado? E o chocolate, por esses componentes realmente, que ele tem maior quantidade, ele produz maior quantidade de serotonina, de dopamina, que são neurotransmissores do bem-estar, do relaxamento. E com certeza isso vai se tornar viciante, porque toda vez que eu precisar de relaxar, de melhorar esse grau de ansiedade, que, como você bem disse, as mulheres são acometidas mais no período que antecede o período menstrual, ela vai buscar, ela vai lembrar daquele alimento que proporciona para ela aquele menor grau de ansiedade,
que diminuem um pouquinho isso. E elas conseguem ficar de bom humor, vamos dizer, ou pelo menos se equilibrar emocionalmente, né? Doutora, daqui a pouco eu queria que a gente falasse sobre as variedades de chocolate, mas antes disso eu queria te convidar para a gente assistir a mais uma matéria. Pois não. Tá bom? Ao leite, meio amargo, recheado, branco, variedades de chocolate que satisfazem qualquer desejo. Eu como o dia inteiro chocolate. Eu sou viciada. O Brasil é o 5º maior produtor mundial de chocolate. São 248 mil toneladas e consumo médio de 2,5 kg por pessoa. Eu gosto muito, mas eu como muito pouco. Porque é porta para engordar, né? Chocolate. Comer chocolate todos os dias e não engordar. Parece um sonho, não é? Mas é verdade. Um estudo feito na Alemanha revela que consumir cerca de 6 gramas de chocolate diariamente ajuda a controlar a pressão arterial e não engorda. Finalmente, a balança virou aliada. E tem de ser do chocolate amargo, com maior concentração de cacau. Os pesquisadores observaram que no chocolate amargo existe uma grande quantidade de polifenóis, substâncias químicas com função antioxidante, que fazem muito bem à saúde. Principalmente a diminuição da pressão arterial, alterações de problemas, melhora de problemas cardiovasculares. Existe uma relação também com os cânceres, uma diminuição dos cânceres. O cardiologista ressalta que na pesquisa alemã, os chocolates branco e ao leite também foram avaliados e não apresentaram benefícios aos pacientes hipertensos. Por isso, a importância de consumir o amargo. O que tem menos açúcar, menos calorias mais ou menos, mas menos gorduras principalmente. A notícia serve de argumento para muitos chocolatras de todas as idades que esperavam um motivo para aumentar o estoque de chocolate em casa. Faz bem pra saúde, pode comprar. Não vai dar pra mim gostar mais do amargo, porque eu sou viciada no ao leite, mas sempre que puder um amargo uma vez a semana só pra fazer um pouco melhor, eu aceito. Os alemães foram muito cruéis, né? 6 gramas só? Realmente, é muito pequenininho para poder, é muito pouca quantidade para poder liberar, sintetizar essas substâncias todas do bem, né? E também a gente tem uma produção, né, uma maior facilidade de formar triptofano, de formar magnésio e de feniletilamina, também como foi citado na pesquisa anterior. E essas substâncias todas, elas também proporcionam esse bem-estar, esse relaxamento, inclusive como antidepressivos, né? Muitos estudos comprovando isso, esse efeito antidepressivo do chocolate. E também o triptofano especificamente, que é um aminoácido, ele aumenta o neuropeptídeo Y, causando uma maior saciedade para a gente. Uma substância que dá, assim, essa questão de melhorar a saciedade. Comer um pedacinho de chocolate, então parece que aquela fome que eu tava já diminuiu, porque ele aumenta essa substância no organismo, segura um pouquinho a fome. Agora, doutora Roseli, dá para falar que essas substâncias benéficas, elas só estão presentes nesse chocolate amargo, quer dizer, no que tem uma quantidade suficiente de cacau? Exatamente, por aí mesmo. Porque... Então, branco e ao leite, por exemplo, aí só tem a parte ruim. O branco realmente, ele não tem vantagens com relação a flavonoides, então aí eu já descarto todo o benefício dos flavonoides, como eu já disse anteriormente, né, da circulação, enfim, de toda essa parte cardíaca, de diminuir radicais livres, eu já não tenho presente. E também no que se refere às gorduras, porque ele tem muito mais presente as gorduras saturadas. Então o branco realmente hoje, a nível de saúde, é o que menos poderia estar sendo aconselhado. Tá. No segundo bloco a gente vai mostrar todos esses tipos de chocolates e vamos falar dos mais saudáveis aí pra gente enfrentar a Páscoa. Com sem certeza. Engordar, né, doutora? Sem engordar e assim, de uma forma gostosa e prazerosa. Eu já tô Temos que aliar as duas coisas, né? Boca cheia d'água. A gente faz um breve intervalo e volta em instantes. Até já.